Gente, mais uma vez, estou aqui gravando um vídeo, né? E um vídeo explicativo. Hoje é dia 6, amanhã é eleição, deputado estadual, federal, senadores e presidente da república. Sou professor e o que eu digo? Que voto em Bolsonaro. Por quê? Bem, primeiro, o que a esquerda fez no país? Construiu coisas na Venezuela, na Bolívia, construiu um porto em Cuba, que Cuba leiloou aí entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos comprou o porto, ou seja, os dirigentes do Brasil comunistas nada mais fizeram para o povo do que dar dinheiro de grátis, né, no 0800 para países comunistas, em vez de trazer para o nosso país. Aqui não existe uma educação de qualidade, não existe um SUS, apesar que o Lula fala que o SUS é um exemplo, mas eu nunca vi. Eu mesmo fiquei na fila do SUS com gasto 3 anos, não consegui. O que eu fiz? Paguei um particular. Aí eles dão bolsa 70, 80 reais. O que acontece? Aí o povo pobre vota neles. Bolsonaro disse que bolsas, tipo Bolsa Família, bolsa, terá uma quantidade limitada de tempo. E ele tá certo, que a pessoa tem que aprender a viver, tem que aprender a produzir. Né? Sou estudante, sofri assédio moral na universidade por professores, né? Porque universidades federais, que eu estudei numa universidade federal, lá os professores acham que nem Deus está acima deles, tanto é que tem muitos ateus, né? Tem uns que acreditam em Deus, mas Deus para eles está no chinelo. Eu sofri assédio moral, eu sei, eu estou falando com conhecimento de causa. O que acontece? Teve o caso da Maria do Rosário, que chamou o Bolsonaro de estuprador e falou assim: eu não sou estuprador. Mesmo se eu fosse, eu não te estupraria. Você não merece. Lógico, tem duas leituras. Primeiro, ela é mulher. Segundo, ela é feia. Eu acho que as duas estão certas, porque a mulher é feia mesmo. A filha dela, com as fotos que eu vi na internet, sinceramente, aqui não é exemplo de família, não. Vou ser bem claro. Muito fala assim: ah, Bolsonaro é homofóbico, isso e aquilo. Os comunistas idolatram Che Guevara. Che Guevara executou negros, homossexuais, era machista. Era um vagabundo de mão cheia, que os professores de histórias não contam isso em sala de aula. Já li a biografia dele, né? Já fui expulso de uma comunidade no Face, chamava assim Poesia com Filosofia, que eu debatia, né? Porque eu gosto de debater, eu sou desbocado nesse ponto, né? Que o pessoal defendia Che Guevara, e eu falava assim: Che Guevara é um vagabundo de mão cheia. Nós temos que mudar a nossa história. A bandeira de Cuba tem uma estrela. A bandeira do Brasil tem uma constelação. Eu vou votar amanhã com a bandeira do Brasil nos meus ombros. Eu sou patriota. Eu sou patriota. E não aceito uma pessoa querer mudar a cor da minha bandeira. E o único que vai livrar o Brasil desses comunas que nem sabem o que é comunismo, não sabe o que está havendo na Venezuela,
na Coreia, não sabe o que ocorre na China, em Cuba. Esse povo, não sei, são drogados. Sabe aqueles drogados que não sabem reconhecer que o que há de verdade? Sabe, uma pessoa louca, que você fala que ela é louca, que é preciso de tratamento, mas ela não quer tratamento. É o que acontece com os comunistas. Eu, como professor, eu quero a militarização das escolas, porque na escola o professor não tem autoridade para nada. Se o professor é duro, os pais, em vez de perguntar para o filho o que você fez, por que você tirou nota baixa, eles vão e criticam o professor. Eles ligam na Secretaria da Educação, criticam o professor, mas eles nunca vão perguntar para os filhos. Os filhos deles são santinhos. É um erro, né, que desde quando o centro herdou o país, né, com o FHC, e depois veio a esquerda, sabe? É por isso que eu falo, a sociedade brasileira não está preparada para receber educação. Nem os alunos, nem a família. É diferente de um país de primeiro mundo, onde se um aluno tira nota baixa, o pai vai lá e fala assim, ó, meu filho tirou nota baixa, eu quero que você pegue pesado com ele, eu quero que você ajude ele a tirar uma nota boa, exige o máximo dele. Hoje em dia não, o professor tem que exigir o mínimo. E se o aluno não conseguir o mínimo, o professor tem que dar ponto, tem que passar de graça. Na faculdade, né, que eu fiz, na universidade que eu fiz a minha graduação, entre aspas, os doutores, entre aspas, para mim não tem nada de doutores, né? Fala que os professores não estão preparados para dar aula. Na minha opinião, quem não está preparado para receber educação são, primeiro, os alunos e a sociedade. Por isso que eu sou Bolsonaro e anseio pela militarização nas escolas. E o professor, ele tem que ser a chave mestra da escola. Vou voltar no Bolsonaro, sabe, independentemente dos conceitos dele, tem muita coisa dele que eu não concordo, porém, né, ele é um presidente, ele não vai ter que dirigir o país pensando em alguns, ele vai ter que dirigir o país pensando em todos. Já os comunas dirigem o país pensando só nos comunas, o resto que se fodam, com perdão da palavra. Eu não quero Brasil, Venezuela, nem Cuba, nem Rússia, nem China. Eu quero Brasil um país democrático. Todo mundo sabe que no comunismo não existe democracia. Todo mundo sabe que comunismo não existe a elevação do ser humano. Porque cada ser humano, ele é um só, ele é individual por si só. No comunismo, todos os seres humanos são iguais. É isso que eu quero que as pessoas aprendam. No capitalismo, o ser humano ele tem possibilidade de crescer. No comunismo, não. Você tem um ponto e é esse ponto que fixa. Existe... Muita gente fala assim, no capitalismo existe ricos e pobres. No comunismo existe duas classes. Os dominadores e os dominados. Os dominadores têm tudo. Internet, liberdade de ir e vir, pode ir para outros países. Já o povo, nada. Nem comida tem em países comunistas. É isso que eu quero que vocês reflitam até na hora de votarem.
Se a extrema-direita é rigorosa, a extrema-esquerda é pior ainda. É um caminho sem volta. Cuba já está naquele inferno já faz décadas. Maduro gasta fortunas na Europa com um prato de carne de $2.000, enquanto o povo dele passa fome. Isso é o comunismo. Só existe dois lados, os dominantes e os dominados. No capitalismo, uma pessoa que trabalha, que tenta criar um negocinho, tem possibilidade de crescer. Reflitam, pensem bem nisso.